Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, hoje nós celebramos a Quinta-feira Santa, a Missa in Cena Domini, em que nosso Senhor instituiu a Santa Missa e junto com ela o sacerdócio católico, e aí nos concedeu a graça de participar do seu sacerdócio. A religião católica, diferente de todas as outras, só existe um sacerdote, porque nós temos participação do sacerdócio de Nosso Senhor. É verdade que cada padre é um padre, e às vezes absolutamente diferente um do outro, mas enquanto ao sacerdócio, quando nós falamos do sacerdócio válido, nós vamos ao único, aquele que é o sumo e eterno sacerdote, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Essa unidade do sacerdócio também vai à unidade do sacrifício, porque no Novo Testamento, nosso Senhor quis ser o sacerdote e quis ser a vítima. Por isso, nós celebramos numericamente, cada missa é diferente de outra, mas absolutamente é a única que aconteceu na Sexta-feira Santa, em realidade na Quinta-feira Santa que Nosso Senhor já celebrou há 2000 anos atrás. E aí cada missa que celebramos vai ecoando no tempo, perpetuando no tempo, mas a missa de Nosso Senhor. Junto com a unidade do sacerdócio, junto com a unidade do sacrifício, o sacerdócio, o sacrifício de Nosso Senhor, clama pela unidade da fé. Por isso a nossa religião é uma só fé, um só batismo, porque adoramos o único e verdadeiro Deus, e essa unidade faz parte da catolicidade, do sacerdócio e do sacrifício que nós assistimos, que os padres oferecem a Deus e os senhores assistem. Tudo isso, queridas almas, são verdades da nossa religião e que com o Concílio Vaticano II foram destruídas. Porque o sacerdote não virou um sacerdote. Hoje o sacerdote é um presidente de uma assembleia. Então qualquer um pode presidir uma assembleia. Não precisa ser sacerdote. E a Santa Missa foi reduzida a uma ceia, assim que qualquer um pode fazer uma ceia em casa ou em qualquer lugar e não precisa de um sacerdote para isso. E a fé foi minada por esse subjetivismo que já não afirma, já não condena, então tem tantas fés quantos crentes por aí, e aí vai minando a unidade da fé. E aí vamos entender por que essa crise na igreja. Ao tirar o sacerdócio do sumo e eterno sacerdote, tudo se desgrega. Porque não é a força das palavras de um homem, ou por eloquente, ou por prudente, ou por sábio, mas é a eficácia do sacerdócio de Nosso Senhor, validamente recebido, que podemos implantar o reino de Deus na face da terra. Poderíamos pensar que é verdade que nos anos 60 houve uma ruptura, o homem ficou mais estragado, graças à Jovem Guarda, o rock and roll, e o concílio, todas as mazelas da década de 60. Mas, quando nós olharmos para trás e vamos ver que o sacerdócio foi dado a conversos do paganismo. Ontem, idólatras, hoje, católicos. E a devastação da idolatria não é muito menor do que a devastação da apostasia. Não é diferente, hein? E assim, por que ao século que nós vivemos, vive a muitas penas para poder vencer alguma coisa? Porque envenenaram o sacerdócio que nós recebemos da Santa Igreja. O diabo colocou 2 cavalos de Troia na tradição. Um, sem nenhuma dificuldade, foi colocar a dúvida
Porque com o mínimo de catecismo, nós podemos olhar matéria, fórmula, intenção e ministro dos sacramentos e ver que há algo que não funciona no sacerdócio reformado pelo Vaticano II. Não precisamos ficar puxando a toalha dos altares da Missa Nova, hein? Com o mínimo de catecismo, vemos que há um ponto de interrogação imenso. Porque se alguém tem intenção de fazer uma ceia, não faz um sacrifício. Se um bispo tem intenção de fazer o ministro de uma assembleia, ele não faz um sacerdote. E sem falar das palavras mal traduzidas. E hoje cada bispo, conforme há muita variada criatividade, faz a sua fórmula devota, em todo caso inválida, para transmitir o sacerdócio, porque isso não se obedece livros, não se obedece catecismo, não se obedece direito canônico, não se obedece nada mais do que cada um a sua própria invenção e indústria. Então, no modernismo, fica um grande ponto de interrogação. Mas só que na tradição, o demônio deixou 2 cavalos de Troia. Um vem do Palmar de Troia, hein? Leva esse nome. No chamado sedevacantismo, é a linhagem Tuque. Se deixa o quê? O sacerdócio com ponto de interrogação, sim, senhores. E na outra parte da tradição, porque a grande combatente que fez o sacerdócio chegar até hoje foi a fraternidade sacerdotal São Pio X. Que Deus os abençoe e os conserve do naufrágio. Mas se os senhores têm missa aqui, e se o vosso servidor pode celebrar o sacrifício aqui, nós devemos a nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os apóstolos que foram fiel ao que receberam de nosso Senhor, e a Dom Lefebvre e a sua obra. Querendo ou não, nós devemos. Mas só que o demônio também colocou o cavalo de Troia lá, aceitando o sacerdócio do modernismo. Aí os senhores vão ver o ódio que o demônio declara ao altar de Deus. Porque o diabo, ele é orgulhoso. Mesmo a derrota dele sendo certa, o que ele quer fazer? Levantar os seus chifres e apontar o altar de Deus. Os seus chifres se arrebentarão, mas a sua audácia compensa a sua derrota. O diabo quer combater contra o altar de Deus. Então, queridas almas, em vez de partidarismos e estupidezes, que nós não temos tempo para ficar brincando ou brigando em saída de escola, nós estamos correndo um grave risco de condenação, de trair a fé, de trair o sacerdócio e de trair o sacrifício do altar. Por isso nós não vamos à missa nova, não é porque nós não gostamos. Quem não gosta, dê graças a Deus, mas a margem do gosto é porque é uma traição ao sacrifício de sempre. Por isso nós nos acudimos ao sacerdote do Vaticano II, a margem de gostar ou não deles, é porque é uma traição ao sacerdócio de 2000 anos. E por isso também, mesmo que seja a missa tridentina, temos que ter os nossos cuidados, porque a nossa religião não consiste somente em assistir missa, mas manter a unidade do sacerdócio, a unidade do sacrifício e a unidade da fé. E no outro campo desse sacerdócio muito fácil, hoje os padres falo do sedevacantismo saem de qualquer aglomeração. Se aparecem 10 jovens, em 3 meses saem bispo. Isso é profanar o sacerdócio. Porque o sacerdócio não é um cursinho de datilografia daquele então, hein? Que estes estudavam mais para digitar do que um para salvar almas. Aí os senhores falam, mas precisamos de missa. Nós precisamos de seriedade do catolicismo. Os mártires não tinham missa todos os dias. E os apóstolos não foram formados em 2 meses. E assim que nosso Senhor em 3 anos fez, claro, confirmou em graça, encheu da plenitude do Espírito Santo, se tiver um bispo que faça esse serviço, aí em 3 meses teremos santo sacerdócio, mas não é o que acontece. E aí o que prova que eles mesmos não creem no sacerdócio é banalizar o sacerdócio, e nisso ficam piores do que o modernismo, porque os senhores, todos nós saímos de uma paróquia e nenhum dos párocos do modernismo estudaram 2 aninhos. Para ser modernista gastaram, suaram para virar modernista 8 anos pelo menos. E não é possível que o sacerdócio verdadeiro,
ponha menos esforços para a sacralidade do verdadeiro sacerdócio do que o modernista, para enganar e ser enganado, coloca para trilhar o caminho da traição ao catolicismo verdadeiro. Então, queridas almas, nesse dia do sacerdócio, nós precisamos, todos nós, vosso servidor como sacerdote, os senhores como almas, limpar um pouquinho ou muito, alvejar com o sangue redentor de nosso Senhor o que nós pensamos do sacerdócio. Porque o conviver com o sacerdócio duvidoso fez com que tenhamos uma visão do sacerdote um pouco ou completamente deturpada. O sacerdote, à margem que ele também está obrigado à caridade para com o próximo, mas ele não está para agradar os homens. E disse São Paulo que se eu fosse apóstolo para agradar os homens, eu não seria ministro de Cristo. Assim que está para agradar a Deus, está para dar as coisas de Deus para as almas dos senhores, e ele se faz de ponte, intermediando entre Deus e os homens, como São Paulo vai explicar na sua epístola. E isso é o sacerdócio. É dar as coisas de Deus para as almas e oferecer as súplicas e expiação dos pecados nossos e dos senhores a Deus e interceder para aplacar a ira de Deus. E para isso, nós precisamos, não é uma fidelidade ao Padre Neves, não, jamais isso, mas uma lealdade ao sacerdócio católico, sim, senhores, é indispensável para fazer alguma coisa para a glória de Deus e para a salvação das almas, já que a igreja é um corpo sacerdotal. Então nós precisamos, de fato, estar convictos do que estamos procurando, porque missa por missa tem na heresia, no cisma e na mazela do modernismo em qualquer lugar, inclusive missa tridentina, rezada com pontos de interrogações. Agora, o sacerdócio verdadeiro, com a fé verdadeira, com a formação verdadeira, para que não seja açougueiro das ovelhas de Cristo esquartizando-as aí, mas levando-as robustas a Deus, nós precisamos ser leais a isso, e não aqueles necessariamente que levam esse sacerdócio, mas aquele sacerdócio que eles levam em suas almas. E isso nós devemos porque nós somos católicos e a diferença essencial do catolicismo com outras religiões é o sacrifício, é o sacerdócio, que é de nosso Senhor e sem o qual nós não podemos estar em sintonia perfeita e alcançar as graças próprias que esperamos de Deus, porque todas elas vêm por meio do sacerdócio. É por meio deles que obtemos a absolvição validamente. É por meio deles que nosso Senhor desce ao altar pelo Santíssimo Sacramento da Eucaristia, e é por meio deles que todos alcançam as bênçãos sacramentais da Igreja, e até quando estamos no purgatório, quem nos salvará de lá? As missas rezadas por um sacerdócio, mas a lealdade é ao sacerdócio de nosso Senhor. Por isso nós não podemos ficar deprimidos e constrangidos, porque nós não vamos à paróquia que está no quarteirão de casa. Por que nós não vamos lá? Porque há uma traição ao sacerdócio de nosso Senhor. Para nós devia ser muito simples isso. Mas, padre, ficarei sem missa. Aí você tem que escolher a alma cristã. Ou vai ficar com missa sem Deus, ou vai ficar com Deus sem missa. Aqui nós procuramos o Deus que está na Santa Missa ou a missa que está sem Deus. É absurdo dizer isso, porque o diabo nunca deu sinais do que ia fazer missa sem Deus e fez. Basta olhar as paróquias, e principalmente nesses tempos quaresmais, a finalidade de uma CNBB, os senhores veem que Deus está absolutamente ausente daquele exercício do sacerdócio conciliar. E que nós procuramos Deus, então muito mais vale ficar sem missas, com aspas, até as cordilheiras, sem essas missas por aí, mas estar com Deus e comer o pão que o diabo amassou, sim, senhores, o pão da crise da igreja, mas que com a fé se faz sumamente digerível e robustece a alma, porque ele realmente é pão daqueles que obram em lealdade à fé católica, em lealdade ao sacerdócio de nosso Senhor, em lealdade ao sacrifício perene de nosso Senhor. Por isso, mais vale uma missa por mês católica do que missas diárias duvidosas que se celebram por aí. E eu falo, inclusive, das tridentinas, hein?
Porque hoje em dia, graças aos últimos motu próprios que houveram, se o diabo aparecer de casula romana, ele vai ter uma multidão de gente que o seguirá, porque fizeram consistir a religião em qualquer missa. E a missa de Nosso Senhor foi reduzida a uma qualquer coisa, a uma opção de gente frustrada que gosta de coisas velhas. E nós não somos frustrados e nós não gostamos de coisas velhas porque a nossa religião não conhece a ruga e nem a traça. Ela é jovem, sempre robusta e ela não fica deficiente com o passar dos anos. Então, queridas almas, nesse dia, limpemos com o sangue redentor de Nosso Senhor, pela fé que nós conhecemos do catecismo, o que nós pensamos do sacerdócio, o que nós pensamos da Santa Missa e o que nós pensamos dos sacramentos, porque às vezes tudo isso está nublado, empoeirado e confuso pela ignorância ou pelo abuso que se faz da sacralidade dessas coisas de Deus. E aí então, limpando e fazendo com que este manancial imaculado de verdades brote em nossa alma e sejamos leais a eles, à missa de sempre, ao sacerdócio de sempre e ao sacerdócio de sempre recebido do modo de sempre, não do modo que se profana aí, fazendo como crescem fungos, crescerem sacerdotes, porque o sacerdócio não é fungo. É obra árdua formar um sacerdócio à sombra de um altar, e nós não podemos, mesmo que supondo validade, submeter nossas almas a qualquer coisa, a quem trata o sacerdócio como qualquer coisa, pior do que um cursinho para ganhar algo nesta vida. E aí, o sacerdócio não é um cursinho para ganhar almas para a ignorância, para a estupidez, para a vaidade de ter mais missas e para ficar cada vez mais longe de Deus. Então, peçamos a Nosso Senhor que limpe nossas ideias e amemos o sacerdócio de Deus. Nós temos que ter grande estima ao sacerdócio católico e não necessariamente estou a pedir presentes e bajulações. Isso, a recompensa do sacerdócio, espero alcançar lá nas alturas. Mas sim, respeitar o sacerdócio de Nosso Senhor, que mesmo indignamente que levamos, e todos nós somos indignos. Os senhores conhecem que São Francisco de Assis, obrando em verdade, foi chamado ao sacerdócio e ele se recusou porque ele se tinha por indigno. Quanto mais nós, mas independente da indignidade, o sacerdócio válido de Nosso Senhor pode arrancar nossas almas do inferno. Uma Santa Missa assistida validamente pode apagar nossas penas e culpas e nos deixar alvos como outrora a água do batismo nos deixou. Então nós devemos realmente amar o sacerdócio de Nosso Senhor e por isso nós devemos abominar os falsos sacerdócios. O amor clama pelo ódio, o amor à verdade clama ao que a repugnância ao erro. E o amor ao sacerdócio verdadeiro deve, com todo respeito e consideração, os que jazem nas trevas do erro do modernismo, mas só que enquanto aos seus ofícios, nós devemos estar muito longe, porque eles estão trabalhando com reta ou com má intenção, mas toda aquela obra caminha em contra do que Deus nos deixou, em contra do sacerdócio de Nosso Senhor, em contra do sacrifício que por esse muitos deram a vida, mas não fazem o que eles fazem, porque tudo aquilo já está condenado no Concílio de Trento. Então, amemos. E o amor ao sacerdócio de Nosso Senhor fará com que Deus gere vocações em suas casas. Aí fala, padre, em qual seminário? Isso é coisa com o Altíssimo. Se ele dá uma vocação, ele providencia um seminário. Padre, mas com qual bispo? Da mesma forma, se ele chama para o sacerdócio, ele providencia um seminário, ele faz aparecer um bispo. Da onde? Isso é com a divina providência e os arquivos secretos de Deus não estão abertos aos sacerdotes. Mas amem o sacerdócio. É o amor ao sacerdócio que fará com que Deus suscite vocações. E as missas, mesmo difíceis, sejam mais fáceis, porque quem ama não mede esforços.
E aí tudo que parecia tão difícil será mais fácil, e o que for difícil objetivamente falando, Deus facilitará se nós amamos o sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso, então, peçamos à Santíssima Virgem que nos doe seu coração para amar o sacerdócio de nosso Senhor, como ela ama o seu Filho e seu Deus, como seu também sacerdote e o seu Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.